Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto online de domingo. Hoje nós vamos para o segundo episódio, né, Tom? Isso mesmo, Larissa. Segundo episódio, o secamento das águas com o pastor Wanderson Domingues. Isso mesmo, você pode aproveitar e compartilhar esse culto com seus amigos. Se você quer marcar a gente em outras redes sociais também, é só você apontar a sua câmera aqui para esses QR Codes ao lado, para você ter acesso ao Instagram e também ao YouTube ou o Facebook, se você estiver no YouTube. Vamos convidar agora o irmão Jefferson Rodrigues, que fará uma oração. Olá, boa noite. Que saudade de vocês. Esse é um momento de oração. Eu quero ler um texto bíblico com vocês antes de orar. Mateus 7, de 7 a 8, diz o seguinte: Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Tenha em mente, nessa noite, que Deus tem a resposta para todos os anseios do seu coração. Se conecte a Deus, abrace a Jesus e ouça o Espírito Santo falando com você, ok? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos te louvando, te servindo e aprendendo sobre o teu amor. Que nessa noite, Pai querido, o Senhor possa alcançar cada lar que está conectado aqui e as pessoas que assistirão esse vídeo mais para frente, Senhor. Que o teu Santo Espírito os abrace, que o Senhor os conforte, que o Senhor possa dar paz às famílias, Senhor, entendimento às pessoas que estão te buscando nesse momento e tranquilidade às pessoas, Senhor, que estão com o coração angustiado. Fale conosco nessa noite, Senhor. Abre a nossa mente e o nosso coração para que a gente esteja conectados e ligados e atentos à tua palavra. Cuida de nós, em nome de Jesus, que eu lhe peço e suplico. Amém, Senhor. E agora chegou um momento de adoração através do louvor, que você possa louvar com o Jonathan aí da sua casa. E na sequência teremos o pastor Wanderson Domingues abrindo a palavra para falar ao seu coração. São muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que eu não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como um homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe à luz. O sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ver-nos novamente em sua luz. Foi um ato
de amor. Mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que eu fiz. Como pode um homem amar-nos tanto assim, tomando em seus ombros o meu pecar e assumindo toda a culpa em meu lugar? O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz por mim, agora tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ver-nos novamente em sua luz foi um ato de amor. Mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz foi um ato de amor. Mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Amém. Que bom que você está aqui conosco para continuarmos a nossa série sobre Apocalipse e o tempo do fim. Ontem nós estudamos sobre a cruz pela eternidade. Quando nós chegarmos no céu, você se lembra? Nós vamos até a árvore e vamos ver ali o madeiro da vida. Hoje nós vamos continuar o estudo desse livro tão importante na Palavra de Deus, que fala sobre os eventos do tempo do fim, fala sobre o tempo do fim, e é essencial o estudo do livro do Apocalipse para mim e para você. Mas antes de abrir a Palavra de Deus,
nós precisamos fazer duas coisas aqui. Primeiro, nós vamos orar. Segundo, eu quero que você pegue agora o teu celular, pega aí na tela do teu computador, eu não sei, e nós vamos viralizar esperança. Você pode compartilhar com pelo menos 5, 6, 10 amigos. A gente compartilha tantas coisas pela internet, compartilha tantas opiniões de tantas coisas, ao invés de falarmos aquilo que todo mundo já sabe. Que tal você e eu falarmos aquilo que todo mundo precisa, e o mundo precisa de Jesus Cristo? Você pode compartilhar neste momento? Já está compartilhando? Vai escrevendo aí no nosso link, nos comentários, eu estou compartilhando. Copia o link, manda pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, não importa. Viralize esperança, tá bom? Vamos agora, neste momento, pedir a bênção de Deus ao estudo da Bíblia do Apocalipse. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Santo Espírito seja o nosso professor, que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Assim oramos por Jesus. Amém. E aí, está compartilhando? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Está compartilhando? Já compartilhou? Incomoda os amigos com a esperança do Evangelho, com a esperança da eternidade. Eu quero convidar você a ler comigo o livro de Apocalipse, capítulo 16, a partir do verso 12. Apocalipse, capítulo 16, a partir do verso 12, João escreve assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do Oriente. Na tua versão diz sol nascente, não tem problema. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis de todo o mundo a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí tem um adendo que diz assim: eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigie e guarde a sua veste, para que não ande nu e não se veja a vergonha da sua nudez. Verso 16, então os vi se ajuntar no lugar que em hebraico se chama Harmagedon. Até aí tá bom. Olha aqui para mim. Você entendeu o texto que acabamos de ler? É um dos textos mais profundos do Apocalipse. E você se lembra das regras de interpretação que eu coloquei para vocês ontem? Leia o livro, é a primeira regra. A Bíblia é sua própria intérprete. Entenda o contexto em que a Bíblia foi escrita, isso é muito importante. Terceira coisa, leia e entenda o Antigo Testamento. Quarta chave de interpretação, não ignore o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito importante para entendermos o livro de Apocalipse, como eu vou mostrar hoje para vocês. O texto que nós acabamos de ler nos fala que durante as 6 pragas, as 7 pragas, aliás, nos fala que um anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do sol nascente ou do oriente, onde nasce ali o sol para os judeus. O que esse texto está querendo nos dizer, afinal, meus amigos? Qual é a relevância deste texto para mim e para você que vivemos no tempo do fim, no meio de uma quarentena, em meio a essas crises políticas, crises financeiras, pandemias, desastres naturais? Qual é a relevância disso para mim e para você? O que esse texto tem a nos ensinar? Olha aqui para mim. Está olhando? Olha aqui para mim. Está olhando mesmo? Se eu fosse você, eu compartilhava com seus amigos agora, se ainda não compartilhou, o link desta noite. Porque este texto traz uma profunda revelação, uma profunda verdade para mim e para você que vivemos no tempo do fim, ok? O que esse texto quer dizer afinal? Vamos nos valer do Antigo Testamento para nós entendermos de onde João está tirando a imagética, toda a imagem para esse texto, e depois nós vamos voltar ao Apocalipse com toda a compreensão do Antigo Testamento para podermos entender o que João de fato está nos dizendo aqui. João fala de uma taça derramada sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates era um dos rios mais famosos, mais importantes da história bíblica, daquela época da antiguidade, ainda o é hoje, não é, no atual Iraque, mas ele era o rio que cortava a antiga e poderosa cidade de Babilônia. Naquela época, quando iam construir cidades, eles geralmente procuravam um rio. Construíam a cidade de um lado do rio e a cidade do outro lado do rio. Muravam a cidade com 2 até 3 muralhas. E quando a cidade saísse para a guerra e o inimigo fosse mais forte, eles iam recuando, recuando, recuando. E se trancavam nos portões da cidade, colocavam lanceiros, flecheiros. O inimigo não ousava se aproximar dos muros da cidade porque seriam atingidos. Ele sitiava, o inimigo cercava a cidade toda murada. O que o inimigo pensava ao sitiar a cidade?
Vai acabar a água e vai acabar a comida, eles têm que abrir os portões. Mas note, querido, se o rio cortasse o meio da cidade, como acontecia com Babilônia, o rio Eufrates cortava o meio da cidade, iria acabar a água? Jamais. Muito bem, a história nos conta que por volta do ano 539 para 538 a.C., Babilônia, que era o império mundial, liderada ali por Nabopolassar, Nabucodonosor e Nabonido, os principais reis de Babilônia, naquele momento ela tinha Belsassar como segundo no comando. Nabonido estava em batalha e havia perdido a batalha contra Ciro, rei da Média e da Pérsia. E Ciro, para dominar o mundo, para se tornar o império mundial, faltava apenas invadir e dominar a cidade de Babilônia, a capital do império. E Ciro cercou a cidade com 120 mil homens, narra Heródoto, historiador grego. Segundo Heródoto, Ciro ele cerca a cidade com 120 mil homens, mas lá dentro a cidade não estava preocupada. Daniel capítulo 5, aliás, descreve isso, que o rei Belsassar estava dando uma festa, um banquete, utilizando os templos, o utensílio do templo do Senhor, e chama Daniel quando a mão aparece escrevendo na parede, Menemene, Tekel e o Farsim. Por que o rei não estava preocupado com Ciro sitiando a cidade? Porque, segundo Heródoto, Babilônia tinha provisão de alimento em grãos para 20 anos de cerco. Jamais acabaria a comida, porque havia o rio, jamais acabaria a água. Eles poderiam plantar, eles teriam higiene, eles teriam água, eles teriam saúde. Ciro não estava disposto a esperar pelo menos 20 anos para começar a racionar comida em Babilônia. O que é que Ciro fez, segundo a história, para invadir a cidade de Babilônia? Bem, a história nos conta que Ciro pegou cerca de 120 mil homens, subiu mais ao leito do rio e começou a cavar, cavar e cavar. O rio ia para lá, e Ciro abriu uma vala tão gigantesca que o rio agora ia para cá. E aonde o rio entrava na cidade ficou seco. E por ali Ciro entrou com seus homens em Babilônia. Invadiu a cidade de Babilônia, derrubou o império babilônico, e agora a Babilônia já não existia mais. Era o império medo-persa que dominava o mundo. Mas sabe o que é curioso? O fato de Ciro invadir Babilônia, o fato de Ciro secar as águas do rio Eufrates, não foi surpresa para o povo de Deus. Sabia disso? Se você der um pulinho no livro de Jeremias, no capítulo 51, acompanhe comigo, anote aí na sua Bíblia, vai aparecer também na sua tela, Jeremias capítulo 51. O livro de Jeremias, para você ter uma ideia, ele foi escrito cerca de 70 anos antes do que aconteceu. E o livro de Jeremias, 70 anos antes, no capítulo 51, no versículo 11, ele diz assim, Jeremias 51, verso 11, aguçai as flechas, preparai os escudos, porque o Senhor despertou o espírito do rei dos Medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Veja, 70 anos antes de acontecer, Deus, através do profeta Jeremias, disse, eu vou despertar o espírito do rei dos Medos, e ele vai invadir a Babilônia. E curiosamente, Ciro não era rei da Pérsia, ele era rei da Média e conseguiu unificar os dois reinos. Dá uma olhada agora em Jeremias 51, no versículo 36. Pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e vingarei a vingança que se tomou contra ti. E a Babilônia, o que é que ele diz? Secarei o teu mar e farei com que se esgote o teu manancial de águas. Notem, senhores, olha aqui para mim. 70 anos antes de acontecer, Deus, através de Jeremias, já havia dito que ele levantaria o rei dos Medos para invadir Babilônia. Mas Deus não disse somente quem iria invadir Babilônia. Deus disse como ele iria invadir Babilônia. De que forma? Secando as suas águas. Mas isso não pegou ainda de surpresa o povo de Deus, porque em Isaías, no capítulo 45, é só você voltar um livro, antes aí de Jeremias, Isaías capítulo 45, verso 1. Enquanto você procura, eu vou tomar aqui a minha água estratégica, tá bom? Muito bem, Isaías capítulo 45, diz assim, verso 1. Assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, descingir lombo de reis e abrir diante dele portas que não se fecharão. O livro de Isaías, olha aqui para mim, o livro de Isaías, ele foi escrito 100 anos antes de Ciro nascer. 100 anos antes de Ciro nascer. Nem os pais de Ciro existiam. E 100 anos antes de Ciro nascer,
Deus já havia dito através de Jeremias que ele seria rei dos medos, que ele secaria as águas da Babilônia. E Deus falou mais ainda, ele vai se chamar Ciro. Você entendeu? A tradição judaica nos diz que quando Ciro se assentou no trono da Babilônia, Deus tinha um profeta em Babilônia velhinho. Quem era ele? Daniel. E Daniel foi introduzido à presença de Ciro, e ele foi à presença de Ciro com 2 rolos, 2 livros. E quando ele chegou na presença de Ciro, diz a tradição judaica, ele chegou até Ciro e disse: faz 100 anos que nós esperamos você. Faz 100 anos que o Deus dos hebreus prometeu que você viria. Ele disse que você seria rei dos medos. Ele nos disse que você secaria as águas da Babilônia. E ele também disse o teu nome antes de você nascer. E Daniel leu para Ciro exatamente as passagens que eu acabei de ler para vocês. Isso não mexe com você? Isso não arrepia você? O Deus dos hebreus, o Deus da Bíblia, é capaz de dar o nome da pessoa antes dos pais desta pessoa nascer. E Ciro ficou tão impressionado, segundo a tradição, com estas profecias, que ele disse: se o Deus dos hebreus tem este poder, eu vou libertar o povo dele. E cumpriu a profecia de Jeremias 29, que diz que o cativeiro duraria 70 anos. Agora eu pergunto para você, querido amigo, querida amiga, por que é que Deus deu detalhes da história? Por quê? Olha aqui, você jovem, especialmente, que está na universidade aí sendo atacado por teorias ceticistas, teorias ateístas. Sabe por que Deus deu os detalhes da história? Porque o Criador, ele é exibido e exagerado. Sabia disso? O Criador é exibido. Deus não faz como profetas falsos que dão profecias gerais. Vai acontecer um desastre, alguém vai morrer. Deus não faz assim. Deus dá os detalhes da história. Deus disse: será o rei dos medos. Ele vai invadir secando as águas. E para você saber que eu sou Deus, ele diz: eu vou dar o nome dele antes dos pais dele nascerem. Ele vai se chamar Ciro. Deus é exibido e exagerado, não é? Para que tantos detalhes? Sabe por quê? Para chamar a sua atenção. Para você entender que ele tem o controle da história nas mãos. Para você entender que se ele pode controlar a história, ele pode guiar a sua vida. Agora eu pergunto para você, por que é que Deus usou Ciro para secar as águas do rio Eufrates? Note, nós estamos estudando o texto de Apocalipse, eu só estou contando a história para entendermos o texto de Apocalipse. Não perca isso da sua mente, tá bom? Então responda aí para mim, por que Deus usou Ciro para secar as águas da Babilônia? Por quê? Sabe por quê? Para libertar o povo dele. Deus usou Ciro como uma espécie de resgatador, um tipo de Messias, para libertar o seu povo. Aliás, todas as vezes que Deus secou as águas na Bíblia, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Libertou o seu povo. Quer ver? Êxodo capítulo 14, foi a primeira vez que Deus secou as águas, não foi? Especialmente o verso 21, mas todo o capítulo 14. Ali Deus seca as águas do Mar Vermelho. E eu pergunto para você, por que é que Deus usou Moisés e o vento oriental, diz o capítulo 14, verso 21, para secar as águas do Mar Vermelho? Por quê? Para libertar quem? O seu povo. De onde? Da escravidão do Egito. A segunda vez que Deus secou as águas na Bíblia, sabe onde foi? Josué capítulo 3, só estou mencionando os textos. 40 anos vagando no deserto. E Deus então chega com Josué diante de Canaã, as águas do Jordão estão cheias. E Deus seca as águas do Jordão, sabe por quê? Para libertar o seu povo. De onde? Do deserto. A terceira e a quarta vez que Deus secou as águas está em 1 Reis capítulo 2. Sabe o que acontece ali? Vamos dar um pulinho lá. Em Reis, no capítulo 2, Deus usa Elias e Eliseu, capítulo 2 e capítulo 3. 2 Reis, capítulo 2 e capítulo 3. Deus usou Elias e Eliseu para secar as águas do rio Jordão também. Para quê? Para libertar o povo da idolatria de Acabe e Jezabel. Aliás, com Elias, Deus não secou apenas as águas do Jordão. Eliseu secou as águas do Jordão com o mesmo manto. Mas com Elias, além de secar as águas do Jordão, Deus, através de Elias, secou as águas do país inteiro. Sabe por quê? Para libertar o seu povo. Terceira e quarta vez, vamos relembrar. Primeira vez, o Mar Vermelho. Segunda vez, com Josué, o rio Jordão. Terceira e quarta vez, Elias e Eliseu.
A quinta vez na história que Deus secou as águas, sabe onde foi? Eu já falei para você. Daniel capítulo 5, com Ciro, secando as águas do rio Eufrates. Para quê? Libertar o povo da escravidão babilônica. A sexta e última vez que Deus secará as águas na história deste mundo, sabe quando será? Sabe quando? Volte a Apocalipse agora, capítulo 16. Agora que você já entendeu que todas as vezes que Deus secou as águas na Bíblia, o que ele fez? O que ele fez? Libertou o povo. Todas as vezes que Deus seca as águas, Deus liberta o seu povo. Pensando nisso, que secar as águas é libertação de um povo. Agora leia de novo comigo Apocalipse 16, a partir do verso 12. E ali diz assim: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho para os reis que vêm do lado do sol nascente, do oriente. Então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhante a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, que se dirigem aos reis de todo o mundo a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então ele diz: bem-aventurado aquele que vigie e guarde a sua veste, para que não ande nu e não se veja a vergonha da nudez. Verso 16. Eu os vi se ajuntar num lugar que em hebraico se chama Har Magedon, a montanha da matança, o vale da matança. Se todas as vezes que Deus secou as águas, ele libertou o seu povo, o que você acha que João está nos dizendo aqui em Apocalipse? O que é que você acha? Sabe o que João está nos dizendo, meu amigo? Minha amiga, olha aqui. Olha aqui para mim. João está dizendo para você e para mim que no final dos tempos, Deus vai secar as águas. E quando ele seca as águas, o que ele faz? Liberta o seu povo. Mas ele vai secar as águas literal, pastor? Não. O que simboliza águas na profecia? Apocalipse 17, verso 15, diz que as águas são povos, nações, multidões e línguas, não é? Muito bem. Deus vai secar as nações. Deus vai mexer na estrutura das nações. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Que no final dos tempos, quando você e eu vemos Deus abalando as nações, mexendo na estrutura das nações, secando as águas, por assim dizer, Deus está prestes a fazer o quê? Libertar o seu povo. Entendeu? Ficou claro isso aqui? Agora eu pergunto para você: como pode Deus secar as águas, abalar a estrutura de uma nação? Vamos dar alguns exemplos aqui. Crises financeiras abalam a estrutura de nações ou não? O que você acha? Sim ou não? Abalam. Mas nós não estamos ouvindo falar de crises financeiras, certo? Errado. Segunda forma de abalar a estrutura das nações: pandemias. Pandemias abalam a estrutura de nações ou não? Abalam o mundo ou não? Mas nós também não estamos ouvindo falar de pandemia, certo? Nós não estamos no meio de uma pandemia, certo? Errado. Desastres naturais, furacões, vulcões, tsunamis, terremotos, abalam nações ou não? Mas nós também não estamos ouvindo falar dessas coisas, certo? Errado. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Deus está começando a secar as águas. Deus está começando a abalar as nações, embora as pragas aconteçam somente após o fechamento da porta da graça. Deus está mostrando naquilo que nós chamamos de profecia de miniatura. Deus está mostrando em escala menor na história o que Ele fará em escala maior. Sabe o que esta Covid-19 ensinou para mim e para você? Dentre muitas lições, que a estrutura deste mundo, meu amigo, ela é frágil. Do dia para a noite, tudo muda. Perdemos até a liberdade, se preciso for. E estima-se que toda esta pandemia começou ali na província de Wuhan, na China, numa feira de animais que eram comerciados ali para alimentação. E alguns estimam que foi em um único animal, um único animalzinho, abalou o mundo inteiro. O que precisa Deus para secar as águas? E guerras? Abalam nações também ou não? Mas também não ouvimos falar de guerras por aí, não é? Sabe o que eu estou dizendo para você? Deus está secando as águas. Deus está começando a mexer na estrutura das nações. E todas as vezes que Deus secou as águas na Bíblia, o que é que Ele fez? Libertou o seu povo. Deus está prestes a vir para nos libertar. Mas sabe o que está acontecendo com o povo de Deus? Está como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar. Você completou aí. Vida leva eu.
Sabe, o povo de Deus está achando que nada está acontecendo. O povo de Deus está olhando como se isso fosse comum, normal. Ah, vamos voltar daqui a pouco ao novo normal. O novo normal na Bíblia é o novo céu, uma nova terra. Estamos no novo céu e nova terra? Então não voltaremos a novo normal, coisa nenhuma. Nós estamos em luta, em guerra contra o pecado. Mas como está o povo de Deus? Deus está abalando as nações. Deus está secando as águas. Sabe como está o povo de Deus? Vou ilustrar contando uma história que George Knight relata no livro A Castração do Adventismo. Visão apocalíptica e a castração do Adventismo. Ele conta a história neste livro de Sherlock Holmes, o grande detetive dos contos. E Sherlock Holmes, segundo a história, estava viajando com seu fiel companheiro Watson. E eles param para acampar num lugar ermo, no meio do deserto. Montam ali a barraca, a fogueira, e depois vão dormir para continuar a viagem outro dia. No meio da madrugada, Sherlock Holmes, todo enigmático, desperta e acorda o Dr. Watson, dizendo: acorde, nobre companheiro Watson. E o Dr. Watson acorda meio sonolento e Holmes interpela dizendo: me diga o que você está vendo. E então o Dr. Watson diz: eu estou vendo a lua, essa lua maravilhosa. Holmes diz de novo: me diga o que você está vendo de verdade. Ele diz: eu contemplo as Pleiades, as nebulosas, as constelações. E Holmes diz: me diga o que você está vendo de verdade, meu amigo. Ele diz: eu vejo esse céu. Então Holmes interrompe dizendo: seu idiota, você não viu que roubaram a nossa barraca ainda? Enquanto nós dormíamos? Sabe o que está acontecendo com o povo de Deus? Estamos contemplando o belo céu com o seu luar, enquanto estão roubando a nossa mensagem, roubando a nossa esperança. O povo de Deus tem que estar atento às profecias. Deus está começando a nos mostrar o que Ele fará em escala maior. Um dia, você e eu vamos dormir em um mundo e acordar em um outro bem diferente. Por quê? Porque todas as vezes que Deus secou as águas, abalou as nações, Ele libertou o seu povo. Sabe o que diz Apocalipse? Que Deus vai secar as águas no tempo do fim. Para quê? Para se preparar o caminho para os reis que vêm do sol nascente, os reis que vêm do Oriente. Alguns teólogos sensacionalistas dizem que isso daqui é a previsão de uma batalha, de uma terceira guerra mundial. Os países do Oriente versus os países do Ocidente. Não, isso não tem nada a ver. Isso é uma falta de exegese bíblica. A palavra Oriente, no Novo Testamento, ela aparece 10 vezes. 9 delas são referências diretas, sabe a quem? A Jesus Cristo. Vou dar 2 exemplos. Mateus 24, 27. Como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus é o relâmpago do Oriente. Segundo exemplo, Lucas 1, 78. Ali diz: graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará com a estrela do Oriente. Aquele que estava na barriga de Maria, no cântico de Zacarias, ela era a estrela do Oriente. Jesus é o rei do Oriente. Que a Bíblia está nos dizendo que no final dos tempos, quando Deus secar as águas, o rei do Oriente virá para nos buscar. Mas na sua Bíblia diz rei do Oriente ou reis do Oriente? Dá uma lida aí, 16 verso 12 de Apocalipse. Ali diz reis, que vem do sol nascente ou do Oriente, né? Por que reis? Primeira coisa, qual foi o vento que soprou a noite inteira para abrir o Mar Vermelho? Êxodo 14, 21, vento oriental. Elias, que secou as águas do Rio Jordão, era conhecido como o profeta de Gileade, do Oriente. Ciro era conhecido como o rei que vem do Oriente. E agora aqui diz que os reis do Oriente vão vir. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo? Que Jesus virá. Mas não só Jesus. A Bíblia fala de reis no plural. E eu sei que Jesus vem com os anjos, não é? Mas os anjos não são reis. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo então, meu amigo, minha amiga? Está nos dizendo de um outro rei que virá com o rei Jesus. Dá um pulinho em Mateus no capítulo 26 e você vai entender direito. Mateus, capítulo 26. Eu não ia mencionar o texto, mas já que eu me lembrei, eu vou mencionar e ler com vocês. Verso 63 em diante. Ali diz que o sumo sacerdote pergunta para Jesus: tu és o filho de Deus ou não? No verso 64 Jesus responde: tu disseste. Entretanto vos declaro desde agora que vocês vão ver os céus abertos e o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. De que forma? À destra do Todo-Poderoso. Sabe o que eu estou querendo dizer? Apocalipse 16, 12 fala de reis do Oriente quando secarem as águas, porque o Pai e o Filho virão para nos buscar. Em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 16, os perdidos na segunda vinda de Cristo dizem: escondam nos montes e rochedos da face de 2 pessoas, daquele que se assenta no trono
e da ira do Cordeiro. Em Apocalipse 1, verso 4, João escreve às 7 igrejas, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos, que é uma linguagem para o Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo. Portanto, quem é este que era, que é e que há de vir? O Pai. Quando Deus secar as águas, Ele vai libertar o seu povo. Mas sabe quem virá com Jesus para buscar você? O próprio Deus, o Pai. Ele vem quando agitar as águas, quando secar as águas, para buscar você. Sabe por quê? Porque Ele tem saudades de você. E como eu disse ontem, saudades é o coração dizendo quem a gente ama de verdade. Saudades é o coração dizendo com quem a gente quer estar de verdade. E Deus, o Pai, ama tanto você, que Ele não vai esperar Jesus te levar até lá. Ele virá aqui te buscar. Quando? Quando Deus secar as águas, Ele vem para buscar aqueles que o buscam. Você gostaria de ir com Ele? De estar preparado? Enquanto você ouve essa música, tome aí a sua decisão. Se Jesus vem para buscar aqueles que o buscam, você está buscando a Ele neste momento? Que Deus o abençoe. Quantas vezes tenho ido longe de Jesus, só em meio a trevas, tão longe de sua luz. E mesmo tão distante, posso ouvir Jesus dizer: filho, não desista, eu irei sim com você, vou prosseguir. Fiel até o fim, vou prosseguir, oh, não vou desistir. E se as pedras no caminho me fizerem tropeçar, vou nele me apegar e prosseguir. O inimigo sempre lança seus dardos contra mim, mostrando as minhas faltas e o quanto fraco sou. Então eu me ajoelho e recebo mais poder. Então eu sigo em frente, disposto a vencer, vou prosseguir. Fiel até o fim, vou prosseguir, oh, não vou desistir. E se as pedras no caminho me fizerem tropeçar, vou nele me apegar e prosseguir. Vou sempre em frente com Jesus. Não importa o meu passado, lá na cruz me perdoou. Redimido, lavado eu sou. Vou prosseguir, fiel até o fim, vou prosseguir, oh, não vou desistir. E se as pedras no caminho me fizerem tropeçar, vou nele me apegar e prosseguir. Vou prosseguir, vou prosseguir, vou nele me apegar e prosseguir, vou prosseguir.
Você entendeu a mensagem? Não desista, prossiga. Deus está secando as águas. E todas as vezes que Ele secou as águas, Ele libertou o seu povo. Ele vem com o Pai para buscar aqueles que o buscam. E você, quer buscá-lo agora? Vamos orar. Bom Deus e Pai, obrigado porque a profecia é certa. Todas as vezes que o Senhor secou as águas na Bíblia, o Senhor libertou o seu povo. E no tempo do fim não será diferente. O Senhor vai secar as águas, vai abalar a estrutura das nações. E quando nós observarmos que isso está acontecendo, é porque o Senhor está prestes a voltar para libertar o seu povo. E se o Senhor vem para buscar aqueles que o buscam, nós queremos buscá-lo agora, Senhor, no tempo oportuno de salvação. Portanto, aceita a nossa vida, aceita a nossa entrega e prepara-nos para o grande dia onde vamos revê-lo nas nuvens do céu, à destra do Pai. Assim oramos por Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia nesse culto de domingo. Que você possa continuar conectado com a gente e compartilhar com seus amigos essas séries que estamos fazendo aqui pelo Facebook. O nosso próximo encontro, próxima quarta-feira, às 20 horas, pastor Wanderson Domingos encerrará também a série Apocalipse e o Tempo do Fim, com o tema, terceiro e último episódio, O Remanescente. Te esperamos lá. Até lá. Uma boa noite.